para explicar muitas vezes a movimentação das classes subalternas no Brasil. Evidentemente, esse espaço pode ser reinterpretado como questão da terra, como é que foi expropriado em 1853, a questão da casa própria, a questão da democracia, a questão do pode ser aí, ó, uma categoria que eu acho que falta essa categoria da nossa. Felizmente, assim, nós temos assim no país. Meu nome é Graciela, eu trabalho na Secretaria de Saúde do Estado e trabalho com a saúde da população negra, além da saúde de outras populações em situação de vulnerabilidade no país. Felizmente, nós temos uma política nacional, né, de atenção integral à saúde da população negra e tem sido um desafio a implantação dessa política, né? Começando inicialmente assim, porque muitos profissionais e muitos gestores não entendem por que uma política é exclusiva para a saúde da população negra. Então, essa é o primeiro desafio, né, que a gente enfrenta para poder discutir a política e implantar a política. E a gente tem assim, vários estudos epidemiológicos, né, que mostram que, além das doenças, como aquela companheira apresentou, além da doença específica genética, como a doença falciforme, tem várias doenças que são prevalentes na população negra. Mas o mais surpreendente é que as questões de saúde, que são mais alarmantes quando a gente discute essa questão, é que a questão que se coloca, que é mais adoecedora, é o preconceito do profissional. Então, a gente tem estudos que mostram que, mesmo dentro de uma mesma classe social, a mulher negra gestante vai morrer muito mais do que a branca. E a única variável é o racismo, não tem outra variável. Então, assim, tem sido um desafio, assim, lidar com isso. Tem sido uma estratégia de discutir isso com os profissionais de saúde, né? Levar isso para a discussão, que é uma discussão bastante, assim, que não é uma discussão de um dia, é uma discussão que envolve muitas questões, mas como você disse logo no início, assim, a gente entende que a gente não vai acabar com o racismo, né, daquele profissional. Ele provavelmente vai sair de lá e vai chamar o negro de macaco, mas a gente quer que dentro do espaço da saúde, dentro do SUS, ele não seja preconceituoso, ele faça discriminação. Então, acho que assim, colocando isso que você falou isso no início, mas isso não é uma coisa fácil, né? E por muitas vezes a gente pensa assim, será que a gente trabalha isso para realmente fazer com que a pessoa comece a se conscientizar o que é que ele está vendo como racismo, o que isso representa para a saúde de um outro ser humano? Ou a gente vai trabalhar com a questão da criminalização do racismo, né? E trabalhar a questão do controle social e empoderamento da população para fazer suas denúncias e usar as ouvidorias e os espaços de denúncia que existem no SUS. Fazer mais uma. Posso? Pode. Aí faz assim e encerra no amigo lá. Olá, Muniz, é um prazer ouvi-lo. Primeiramente, eu sou Augusto Bart, compositor, intérprete, produtor musical, autor do conceito João Contemporâneo, que é uma linguagem que estamos lançando a partir do Rio de Janeiro, discutindo territorialidade a partir da linguagem musical, da manifestação artística de uma determinada linhagem. E seguindo aqui a linha da discussão da invisibilidade, e aí acho bacana quando se coloca, né, a questão do silêncio, né, o silenciar o outro, né, o poder da colonização, silenciar o outro e tal. Essa invisibilidade, eu queria fazer uma ilustração. Assim, a gente, há 2 anos atrás, fomos abrir um festival no Paraná, e aí a gente participou de uma palestra lá muito bacana, onde a gente percebeu, chegou até nós a informação de que 2 anos atrás o governador do Paraná, branco, entrevistado por um jornal local, ele era perguntado sobre a presença de comunidades quilombolas no Paraná, e ele respondia claramente, não, aqui no Paraná não tem isso não tem.
Aqui no Paraná não temos esse, quase dizendo, aqui no Paraná não temos esse problema. Comunidade quilombola, esse é um problema, não temos isso aqui. Então, silenciar a presença, silenciar a fala desse outro inventado pelo colonizador é uma estratégia, né, fortíssima, sempre foi. E como na nossa pauta, né, do movimento social, e aí também reforçar uma outra fala sua, de que também concordo, de que eu acho que o movimento social mais contundente que temos no Brasil tem sido o movimento negro, desde da escravidão para cá, desde a senzala para cá, né, no sentido de estar focado, né? Temos um foco e esse foco está se expandindo e tal. Essa coisa de que quando você toma qualquer postura, qualquer atitude onde você tenha que afirmar a sua presença, automaticamente você incomoda o que está preconcebido como presença única, né? Então, eu gostei muito dessa parte, queria reforçar isso. É isso aí. Valeu. Obrigado. Ali e acabou. Professor, eu sou Edgar Bernardes e dentro das disciplinas da filosofia, a minha absoluta predileção é pela estética. Há quem tenha dito que a estética é a ética do futuro, né? E uma coisa uma obra que me impressionou muito estudando as coisas da estética foi a Educação Estética do Homem, do Schiller, né? Eu estou aqui percebendo da sua palestra esse assunto da proximidade que você estava falando, que tem a ver com estética, e falando, por outro lado, de um programa de educação, né, mas que contemplasse a elisão do preconceito, Então, eu estava pensando aqui o seguinte: essa ideia das cotas, essa ideia do terreiro, as coisas que promovem a proximidade real, concreta e tal, seriam dados para se contar como dados de educação ou reeducação estética do homem? Queria que você falasse um pouquinho disso. Se tem a ver. Aí, a dúvida que eu... Não é só o final, pegar o final daquela questão que o Marcelo levantou, de quando era um projeto nacional, né? Como é que isso se concilia com esse projeto, no final das contas, né? Uma questão particular dessa. Retomar aquela discussão, Marcelo. Bom, primeira questão da saúde. Olha, eu acho o seguinte, que tem um provérbio do Hadith, quer dizer, a tradução mesmo do Corão, que diz assim: caminho ao Hajj, cada ida rápida. Diz assim: olha, tem coisas que só se resolve abandonando. Tem coisas que só se resolve deixando de lado. É bem árabe esse provérbio, porque o Ocidente não pensaria assim. Não. Tem coisas que são problemas, o problema já contém a resposta, nós temos que dar uma solução, uma resposta. Aí vinha a potência, a onipotência da razão aí. Mas tem coisas que politicamente se resolve deixando de lado. Talvez o que deva ser deixado de lado é a questão da conscientização desse profissional. Porque nós já vimos a extensão desse preconceito, o enraizamento dele. E é possível, e talvez seja político, prioritariamente político, que a questão da proximidade, mais do que qualquer argumento conscientizador ou conscientizante, venha, digamos assim, a funcionar
em termos pragmáticos, mais do que resolver, ou do que impingir a ele uma verdade, que ele pode passar a vida inteira e não aceitar. Então, talvez o comportamento a adotar aí, além do terreno, seja do pragmatismo americano, filosofia pragmatismo americana, que ao invés de buscar uma verdade a ser estudada, a ser elucidada e a ser transmitida, tem uma solução prática, que é a solução do seguinte: em determinado contexto, esse profissional que eu estou sabendo que é racista não pode agir como racista, porque pela pressão do grupo, pela pressão do espaço, pelo que o meio vital mudou e obriga que essa questão de atendimento ali seja crucial. Então, talvez estrategicamente, porque eu sei que a palavra conscientizar, a palavra buscar a verdade do outro, tem uma tradição em Paulo Freire, por exemplo, tem uma tradição na esquerda dos anos 60, tem uma tradição de marxismo-leninismo, e é preciso conscientizar o outro. Né? Às vezes é impossível conscientizar. Essa questão da consciência, às vezes, não pode ser levada. Então, a lição prática ali é de, independentemente da consciência, fazer com que a ação dele, e não o pensamento, normalmente, seja não racista. Isso também serve, isso também vale. É uma posição que eu diria que é ao mesmo tempo pragmatista, do ponto de vista filosófico, e é a solução do terreno da vida. Independente do que ele pensa. Eu abandono a questão da conscientização dele e fico com a ação dele. A ação dele não pode mais recuar, não pode mais regredir, porque o meio vital está mudando. Já tem agentes de saúde no meio que estão preocupados com isso, e ali naquele espaço ele não pode mais ser transgressor. Eu acho que é essa a questão. Essa questão. Que seria normalmente rejeitada por qualquer intelectual que achasse que, tendo os meios de descortinar a verdade, teria que essa verdade ser imposta, teria que mostrar. Eu acho que não. Eu acho que, em termos de ação social, é preciso, às vezes, abandonar a hipótese da conscientização e privilegiar a ação pragmática em determinado sentido. Eu penso assim. Com relação à estética, é uma excelente questão que trouxe. Porque nós pensamos sempre na educação dessa forma, educação como transmissão, inculcação de conceitos, transmissão de conceitos. E nunca pensamos na educação para o sensível. Eu acho que na questão do racismo e na questão da aceitação da diferença, é mais importante sentir do que compreender. Sentir do que entender. Que o entendimento passa por operações de razão, por operações lógicas, e muitas vezes nós entendemos e compreendemos intelectualmente, mas não sentimos. Por isso que é mais fácil fragmentar o átomo do que o preconceito. Porque o preconceito implica sentir. Então, a educação para a estesia, a educação para o sentimento, a educação para emoções, a escola não faz. Isso pode ser feito na casa, pode ser feito desde o início, mas como é que se faria essa educação? Na medida, efetivamente, que se investir na transformação qualitativa do professor, afinal, desse problema. Porque escola não é questão de prédio. A questão do Darcy do Brizola. O CIEP foi um bom projeto, mas era um projeto muito assentado em recursos materiais e prédio. Fracassou. A educação é questão do professor. O investimento tem que ser feito no professor. No professor, não é no prédio, não é na escola, não é nem recursos, nem nos softwares tecnológicos. Tudo é importante incorporar, mas é o professor. O professor é desvalorizado progressivamente, cada vez mais na sociedade brasileira, e o investimento tem que ser aí, em cima dele, da professora primária. O Piauí da curso, há 2 anos de mestrado, eu vim há 2 anos atrás, foi ganhando R$25 por mês, e com 4, 5 meses atrasado. Não dá. É isso aí que tem que se ver. Então, esse sensível, essa educação por sensível, que tem que ser feita. Essa educação é schilleriana, é estética também.
sobre o projeto nacional.